Boa tarde. Ok, está bem, está bem. Pessoal, o silêncio vai começar. Beijinhos. Olá a todos, não sei se me estão a ouvir. Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia. Paulo. Olá, bom dia. Boa, Cá está. boa tarde, bom Bom dia. dia, não, boa tarde. Já são 2 da tarde, mas foi boa, não é? Alguma coisa está a passar aqui com o som, que estamos em feedback. Ok. Boa tarde. O professor Miguel também está aqui. Está tudo. Não sei porque é que ele não está a entrar. Ok, olá, olá. Não sei se já podemos começar. Professor Miguel, como está? Boa tarde. Boa tarde. Então, Patrícia, Olá. tudo bem? Boa tarde a Podemos todos. começar. É isso? Nós estamos transmitidos também já pelo YouTube. Já vi que tem algumas pessoas assistindo por aqui também. Imagino que vai ser uma excelente conversa que vamos ter a partir de agora. E a professora, então, Ana Gabriela, vai participar com vocês todos. E eu fico por aqui, ajudando no que for possível. Contigo, Ana. Ok. Aqui em sala também os alunos continuam a chegar, o que é maravilhoso. Estou só a dar mais uns minutinhos para algum mais atrasado. Mas se calhar com a apresentação começávamos já a sessão. Então, olá, boa tarde, muito obrigada a todos pela vossa presença. A professora Patrícia e eu estamos encantadas com o facto do professor Paulo e o professor Miguel terem aceito este convite, e a todos os presentes aqui em sala e também online, somos muito gratas por todos. Mas antes de mais, como estava a dizer, e acima de tudo, imenso obrigado aos professores Miguel Tunhés e ao professor Paulo Nuno Vicente por terem aceito o convite e de nos presentearem com esta aula aberta sobre o jornalismo robô. Uma inegável e incontornável presença nas nossas redações, nas redações do mundo inteiro, uma nova realidade informativa que rapidamente reposicionou o valor do jornalismo no nosso cotidiano. Para além de pessoas extraordinárias, os nossos convidados são também nomes incontornáveis na análise, no debate e na introspecção sobre o impacto e dinâmica da inteligência artificial no jornalismo. Começo por apresentar o professor Miguel Tunhés. José Miguel Tunhés é professor catedrático da Universidade de Santiago de Compostela e já há algum tempo que se dedica ao estudo da inteligência artificial nos mídias. Membro do Centro de Investigação Novos Médios e docente das áreas de jornalismo, Miguel Tunhés tem vários artigos publicados na área, dos quais podemos destacar, a título de exemplo, a inteligência artificial nos mídias sintéticos, as primeiras redações sem jornalistas, a inteligência artificial, a estratégia de inteligência artificial nos meios públicos, os Use Forecasting the Future's Challenges, a aplicação da inteligência artificial em comunicação, tendências e impactos da inteligência artificial na comunicação, robotização, gig economy, co-creation e governança, impact of artificial intelligence on journalism, transformations in the impact company, products, contents and professional profile. Paulo Nuno Vicente é coordenador do Inova Media Lab, do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, um laboratório de investigação e desenvolvimento dedicado ao estudo da narrativa imersiva e interativa, tecnologias de interface humana, inovação e transformação digital, alfabetização de novos mídias, mídias sociais e visualização de informação.
Paulo Nuno Vicente é também professor auxiliar no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e tem como áreas de investigação os mídias digitais, Transmedia Storytelling, mídia interativa e imersiva, Cognitive Media Studies, inovação e criatividade e transdisciplinaridade, publicando, entre muitos outros títulos, After the Hype, How High-Tech and Reshaping Journalism, a inteligência artificial do jornalismo, From Narrative Machines to Practice-Based Research, Inteligência Artificial no Jornalismo, News Media Framing and the Public Discourse of Digital Competences, o enquadramento noticioso e o discurso público sobre competências digitais. Isto foi breve, foi rápido, porque temos mesmo que avançar para a nossa aula aberta, que é o mais importante, e com tanto mais por dizer sobre cada um deles, passo agora a palavra ao professor Dr. Miguel Tunhês, dando início à nossa sessão. Professor, obrigada. Obrigado eu, boa tarde. Perdón, boa tarde a todas, a todos. Pido disculpas por non falar portugués ou por falar isto que lles pode parecer un portugués extraño, que é a lingua de Xanaco de Portugal que hai na esquina da España por riba do Porto, aí na Galiza, e creo que falando devagar nos poderemos entender e entón así todos podemos estar a vontade e aproveitar un pouco máis a tarde. É un placer estar de novo nalgúna actividade da Universidade Fernando Pessoa, que de algún modo para min é como unha segunda universidade. Cando comenzaban os estudios universitarios, a primeira estadía foi aí no Porto, e tamén partillar neste caso co Pablo Nuno. Non teño gusto de coñecer personalmente, pero sí de coñecer parte dos seus traballos. É sempre agradável para min estar en cousas que teñan que ver con Portugal, porque seguro que noutra vida tiven que ser portugués, senón o amor pelo seu país non quedaría acreditado de outro modo. Entón, eu quería falar sobre, facer unha introducción, unha primeira perspectiva sobre intelixencia artificial e sobre o xornalismo robot, ou sobre o que se dá chamar por algúns estudiosos o xornalismo robot, que non é a denominación que a mí me parece que debería como de acuñarse, pero explicarei tamén, intentarei explicar por qué ao longo desta pequena intervención a que vou intentar resumir e ir dando o meu ponto de vista para dar pé depois o que sea a conversa que acho que vai ser o máis interesante. Creo que cando falamos de xornalismo e falamos de intelixencia artificial, se acaba xerando en nós como un pequeno temor, seguramente temor ao descoñecido, pero tamén como un temor de unha ameaza, non? Se está a presentar a intelixencia artificial como se fose algo así como un pequeno monstro que acaba de chegar e que representa unha ameaza para todos nós na profesión. E non estou tan seguro, tan certo de que seña así por dúas cousas. Unha, porque non acaba de chegar. Dois, porque tampouco creo que se pode considerar en sí como unha amenaza. E tres, porque realmente no que estamos en un momento de transformación, de cambio xeral, de cambio social, na que na comunicación todo está a mudar, pero este é un procedimento silente, un procedimento que comeza hai varias décadas e seguramente o que temos agora é que cando aflora, cando chega ao final da cadea, cando afecta directamente o produto, a información e a forma de presentar a información, e é cando empezan esas, como ás veces, incluso podería decir que noticias dun non bo xornalismo, porque o que intentan é atraer alarmando e non atraer informando ou explicando que é o que debería pasar. Pero sí é certo que en todo ese procedimento há un cambio na aplicación da intelixencia artificial no cotiá e, por suposto, tamén no xornalismo, que a mí me parece que é interesante e que é o que podería explicar por que estamos esta tarde aquí a falar de intelixencia artificial na comunicación, na información, e por que estamos a decir que pode ter esa imaxe un tanto
distorsionada. Porque nesta evolución que non coñecíamos, que non era visível para nós, da inteligencia artificial, pasamos de traballar con máquinas que sabían como facer as coisas, é dicir, con máquinas que estaban programadas para facer as coisas de determinada forma, a máquinas que xa pensan elas de por sí como facer as cousas. É dicir, a máquinas que van facendo as coisas, pero a medida que van facendo as coisas van aprendendo como facer as coisas. Van analizando o entorno, van analizando as reaccións de aqueles outros elementos, sean outras máquinas, ou sean persoas, ou sean terminais coas que interactúan, e teñen capacidade de modificar o seu comportamento. E iso é xa unha realidade. E iso nos leva, no caso do xornalismo, a que chegue este momento de alarma falando de robots, de bots, dos algoritmos, de algo que vai moito máis alá do que podría ser a software e que nos pode inquietar. E con noticias que ás veces son pues, simplemente como situacións anecdóticas, ¿no? Que se há un robot con apariencia humana que agora é presentadora de informativos e que fala como nós e que non se diferencia de nós e que realmente é o avance desa máquina que sabe pensar porque é capaz de manter unha conversa con todos nós como se eso fora un definidor das formas de facer xornalismo. E non lle falta razón, porque é unha nova forma de presentar o xornalismo, pero creo que o xornalismo en esencia, como esa necesidade obriga, esa capacidade de explicar as coisas para que as persoas podamos entender un coñecer e dois entender que é o que está ocurrindo e, polo tanto, nos podamos posicionar diante dos acontecementos, diante das institucións, diante dos protagonistas deses acontecementos e ir acabando de formar o noso espírito crítico, cando temos eses elementos que son como pequenas situacións que xaman a atención, nos parece que todo está así e que todo está mudando. Eu les decía ao principio, falamos de xornalismo robot, que é como denominamos esta xornada, pero na propia denominación dos que nos dedicamos de algún modo a estudiar xornalismo, pues tendemos a chamarle de formas distintas, pero seguramente estamos a falar con matices, pero de cousas moi similares, ¿no? De un xornalismo automatizado, un xornalismo algorítmico, un xornalismo robot ou unha solución tecnolóxica aplicada ao xornalismo. Nós desde a Universidade de Santiago de Compostela, desde o grupo de novos medios ao que eu perteñezo, acuñamos unha forma de falar de todo este procedimento e desta situación que, se queren vostedes, é moito máis caseira, pode que incluso un pouco nunha visión romántica ou nunha visión de paixón pola propia profesión, pero nós estábamos a decantar xusto qual é o cambio que se está producindo, non que non está producindo a través de que, senón cal é o cambio, e nos parecía que seguramente en todo este proceso das últimas décadas, cando estábamos falando agora de xornalismo ou de contidos xornalísticos elaborados a través de inteligencia artificial, poderíamos falar dese periodismo artificial, pero non porque sea inteligencia artificial, sino porque é algo que está creado sin ninguna intervención humana. Polo tanto, vimos da evolución a 3 décadas do que sería un periodismo artesanal, donde quasi todo se facía a man. Estou falando de épocas que para os máis novos que están hoxe con nós pois poden resultar confusas e que non van a recoñecer, cando había que escribir tecleando nas máquinas de escribir, pero cando que estaba escrito no papel había que compoñelo despois letra a letra, na lineotipia, para ter as planchas de impresión de cada páxina do propio xornal, ou cando as transmisións se facían a través de un fax que estaba asociado ao teléfono, cando o teléfono era o elemento máis novedoso ou casi máis vanguardista de conexión en directo de algúns medios como podería ser a radio, onde non era imaginable o que podemos estar falando hoxe, sino onde as programacións se facían naquelas grandes citas de carrete aberto. Era un periodismo artesanal, un periodismo feito ao longo de todo o proceso con intervención humana.
Cando chegaron os primeiros cambios, as primeiras transformacións, cando isto que está aquí, que era unha lineotipia para imprimir, ou cando isto está aquí, que era un fax, foron desaparecendo, e cando as noticias xa non chegaban por papel e despois había que transcribilas, sino que chegaban directamente na redacción á propia computadora, ao propio ordenador, nas redaccións todo isto se celebraba como un elemento de modernidade. Isto era o progreso, isto era a ventaxe, isto era cara a onde había que ir. Pero se estaba dando o mesmo que está pasando agora no final de todo ese procedimento. Se estaban sustituindo funcións, se estaban sustituindo rutinas, se estaban sustituindo modos de traballar, e incluso se estaban sustituindo persoas, porque hoxe nos resulta unha amenaza para algúns xornalistas a inteligencia artificial, pero aquí veíamos como unha modernidade que os que estaban nese procedimento artesanal, do feito a man, no caso do xornalismo, pois realmente chegaran a desaparecer e era o que se consideraba como un pagamento xusto dese progreso, desa modernidade cara que se entendía que habería que ir. E algo que foi progresivamente, falo de xornalismo impreso porque sería o mellor máis fácil de recoñecer no imaginario colectivo de todos nós, pero un procedimento que comezou polos sistemas de impresión, polos sistemas de transmisión da propia información, pouco despois por os sistemas que había de recepción desa información nos medios, de distribución da información dos medios cara ás súas audiencias, e agora está nos contidos e no axuste temático a esas preferencias. Está na parte final e é cando nos parece que realmente se converte en demo e que é algo así como unha intromisión. Non tanto, creo que no ámbito social, polo que pudera ter como un elemento de elaboración das noticias, sino por que pode ser incluso das erupcións dos falsos. E casi que desde a profusión como un elemento de alarma, como se a irrupción dos falsos fora algo que só está afectando no que é a propia evolución tecnolóxica a nosa profesión e non afectar a noutras. E vemos que é algo que pode ocorrer en calquer outro ámbito. As falsificacións son algo habituais. A venda de produtos adulterados porque imitan ou simulan ser algo que non son é algo que é cotiá. E incluso o consumo deses produtos que están adulterados é algo que nós temos ás veces como admitido ou como interiorizado. Xa sei que non é o mesmo adulterar outros produtos que son de consumo que adulterar o que sería unha parte de conformación cognitiva de todos nós, pero algo que podería ser similar. E empezamos a crear como esas dúas diferencias do que sería a parte da aplicación positiva e a parte da aplicación negativa, que é o que se pode dar en calquera dos outros procedimentos sociais ou de produción que podemos encontrar no noso entorno, pero neste caso aplicado ao xornalismo. E aí é cando no noso sector empezan a xurdir as alarmas, tendo en conta que non estamos falando de máquinas que sepan facer noticias ou que sepan facer fakes, que sepan facer relatos que serían falsos, feitos con toda a intencionalidade de parecer verdadeiros, pero non noticias. Non gosto de fake news porque son como termos contrapostos, en un fake porque é unha mentira e é unha noticia que se algo ten que ter a mentira que teña honestidade e que se poda acreditar nisso. Non? E o que está cambiando é pois todo ese procedimento e a forma de velo, pero as máquinas aprenden a como facelo e o mesmo que se lle ensina unha máquina a facer a noticia, se lle ensina como aproveitar eses mesmos elementos para facer un fake. E ao mesmo tempo que se programa unha máquina para que aprenda a facer e a distribuir os fakes, se programan as máquinas para identificar e para diferenciar cales son as noticias e os fake para poder alertar. E ao mesmo tempo que ocorre esa automatización para os elementos de verificación, se acaban creando outro tipo de dispositivos ou de aplicacións que están especializados en identificar os procedimentos dos sistemas de verificación para saltar os propios procedimentos de verificación e poder subsistir, como fake. E aí é onde temos un pouco o panorama de cual é a incidencia da inteligencia artificial hoxe en día no ámbito do xornalismo con esas dúas visións. Como nos está amenazando nesa xeneración de fakes que teñen unha apariencia de noticia, pero nos está amenazando non só en cuanto que profesionais da información, sino que en cuanto cidadáns, en cuanto persoas que necesitan de recibir información
que seña verídica para ter un coñecemento real do que pasa e ao mesmo tempo nas voces que din que isto é simplemente un procedimento, un sistema, un momento, unha etapa de cambio, de mudanza que pode ser tan convulso como no seu momento e para outros sectores poden ser etapas vinculadas a toda esta modernización ou toda esta automatización ou toda esta informatización dos procedimentos de comunicación e de relacións cos públicos e que realmente o que xeneraron pois foron novas expectativas, novas realidades. E acabamos asimilando incluso a inteligencia artificial con imaxes como estas, como se fora a vanguarda que chegou, como se fora algo futurista, como se fora algo, en certa medida, casi que maquiavélico, sin darnos conta que desde hai moito tempo, pois nas redaccións a inteligencia artificial e dos grandes medios, pero tamén cada vez máis dos pequenos medios, é algo que cotiá e algo que é o que está pasando e que é algo que realmente nos está chegando a nós. Que é o que a mí me interesa nesta parte compartir e poñer encima da mesa para non, creo que me vou a ir de tempo, pero para intentar axustarme como elementos, pois onde están a nosa preocupación? Que é o que dicen e que é o que lle preocupa aos xornalistas, creo que é o que deberíamos ter en conta, pero sobre todo deberíamos pensar que é o que fan os algoristas. E algo que a mí me parece de interés e de preocupación nesta creación dos algoritmos. Eu, no ámbito persoal, estou tan preocupado do que podería ser a irrupción dos fakes como poderían ser a propia configuración das noticias como tais xeneradas por ordenador, pero non porque as este xenerando unha computadora. Porque ademais hai estudios recentes que nos din que cando lle preguntamos aos públicos cuáles son as noticias que lle gustan ou que lle convencen máis, acaban preferindo en moitos casos as noticias que están feitos por un ordenador cando están ben feitas, non? Cando non son únicamente clichés repetitivos e reiterativos. Pero o que me preocupa do que está pasando é o que fan os algoristas no sentido de que estamos creando algoritmos que están reproducindo todos os sesgos sociais que poderíamos identificar na comunicación de hoxe en día. E se nós estamos traballando con unha comunicación na que hai estereotipos imbuídos de corte androcéntrico, resulta que estamos prolongando cando a outros entornos unha proyección do que está pasando tamén nese sentido androcéntrico do que é a aplicación da inteligencia artificial. Quero dicir que ni siquiera aproveitamos para facer elemento de ruptura e de cambio ou de mudanza. E se temos unha visión, aínda que nos pareza que non, aínda queramos limpar a ollada, pero se tenemos unha visión en certo modo machista sobre os acontecementos, porque estamos socialmente condicionados e ás veces non somos conscientes de todo o que é, pero resulta que cando estamos creando os algoritmos partimos de bases que veñen dadas de elementos cos que se está traballando e acabamos identificando situacións das que non fai. Cando se traballa con aplicacións de inteligencia artificial e se poñen na búsqueda elementos patronímicos de, non sei, de profesións, todas as profesións de divulgamento tecnolóxico-científico se acaban xenerando a través de fotografías de homes e todas as que poderían estar a través do que son traballos de corte social ou a maioría das que son a través de corte social acaban xenerando imaxes que están representadas a través dunha muller, co cual estamos equivocándonos seguramente nesa propia transmisión de roles. Me preocupa tamén pararnos a pensar en que estamos buscando desde a academia, porque desde a propia universidade, cando estamos facendo os estudios, estamos nunha pluralidade de coisas que seguramente son interesantes, pero que nos levan hasta como a dispersar a atención, pero se está traballando en elementos da semántica e de como o contexto cambia o significado co que poden traballar estas reproduccións de informacións que están elaboradas desde xornalismo artificial, do que ten que ver na implicación da gobernanza dos propios medios, pero tamén no que teria que ver coa propia gobernanza das institucións ou das entidades de carácter público. Na necesidade de tender desde o ámbito da propia comunicación e das ciencias da comunicación cara a unha nova transversalidade e atender cara á hibridación dos campos. No que eu creo que desde o ámbito da comunicación se está abandonando que é a atención que podemos prestar ao Internet das coisas como un elemento no que hai moito que decir e moito que facer desde a comunicación, porque tamén se manexan relacións das coisas entre sí, das coisas coas persoas, no mesmo momento que nun primeira etapa, nunha primeira estadía,
desatendemos os contidos web porque nos parecían que eran elementos secundarios e que era unha tarea que ben podían facer os informáticos, como se estuvera demais que soubera que facelo desde o ámbito da comunicación. Estudiamos como afectan a revolución, a cobotización, a heteromation, de como podería realmente afectarnos na propia configuración do traballo, na propia configuración das relacións e das propostas económicas e como esas propostas económicas se acaban levando ao marketing, de como a través da inteligencia artificial estamos cambiando e xa non temos consumidores, xa non temos prosumidores, xa ora temos prosumers, que realmente como unha nova forma de definir roles nesa etapa final da cadea. De cual é o dereito e a ética que hai que aplicar en todo isto que estamos a falar, se coas normas que temos é suficiente ou se hai que cambiar a propia norma, se hai que cambialo país a país, porque algúns países están prohibindo chat GPT e noutros está estudiando todavía se há lugar para eso e noutros xa nin se plantea e se cree que é de uso libre, ou incluso do propio planteamento ético, do labor dos GAFAM e como hai unha directa vinculación do que é a aplicación da inteligencia artificial cos grandes grupos, cas 5 plataformas que están nese acrónimo de GAFAM. E mesmo no que podería ser a ludificación da xestión da comunicación ou ir a cara a outros entornos que nos poderían resultar de aplicación hoxe en día como o metaverso. Si metaverso é un lugar para información ou de momento só é un lugar para entretenimento ou para transaccións económicas e, por lo tanto, para marketing. Que é o que, en resumen, eu creo que está pasando na comunicación e que está pasando no xornalismo? Que estamos en constante renovación, que estamos nunha etapa inicial, que estas son as primeiras tendencias, que temos que mentalizarnos que no xornalismo todo é posible porque todo aquilo que se reitera e se convirte en patrón se pode reproducir a través de inteligencia artificial e aí as rutinas productivas no ámbito do xornalismo son o primeiro elemento para identificar que traballamos con patróns e, polo tanto, que todo o que nos facemos, ou casi todo o que nos facemos, poden facelo máquinas, que hai partes positivas que incluso se podría intentar mellorar para contido inclusivo, para quen ten dificultades auditivas ou elementos visuais, pero isto nos leva a pensar que cando falamos de inteligencia artificial non falamos só de texto, non falamos de xenerar robots que fagan ou falen, sino robots que pensen e que traballen con calquera dos linguaxes e con linguaxe multimedia, que sería a hibridación de todos estes linguaxes para ser capaz de producir en calquera soporte, en texto, en audio, en vídeo ou unha mestura dos tres. Con inteligencia artificial que se orienta a detectar emocións e a reproducir emocións, ou que pode ser tamén axustar os comportamentos que teña a máquina en resposta ás emocións que detecte, do manexo de relacións a través de bots que simulan persoas e que nos costa diferenciar que realmente estamos traballando con un bot, inda que seña un bot oral como tal, que hai aplicacións que se están facendo nos propios medios de comunicación, como é considerar a inteligencia artificial como rastreadores de temas informativos, coa capacidade de bucear en mares de datos, de big data, de data mining, para extraer propostas, que isto, digamos, que é a mensaxe protectora que interesa desde o xornalismo, pero desde os xornalistas, porque as empresas o que lle interesa é que sea non só rastreador, sino un elaborador, porque se fai o mesmo produto, ten un produto similar, pero a un coste moito máis baixo, que se está avanzando o que nos podría parecer impensable en lectura de imaxes e en catalogación de contidos, que hoxe en día a través de inteligencia artificial é posible un produto inmediato, un produto multimedia, un produto en varios idiomas, unha aplicación que redacte, que edite, que lo tule e que locute, que fale e que rotule todo a vez, que lle podo pedir que me cree un vídeo de X segundos coas mellores xogadas de Cristiano Ronaldo vestindo a camiseta de Portugal e con unha música con determinadas características e que a máquina o fai e que se quero tamén locuto o relato, pero que sería posible con algunha aplicación que ao acabar esta aula, isto coa mesma imaxe, cunha voz igual a miña, permitira que eu estuvera falando e dicindo mesmo que xa me gustaría, pois en distintos idiomas, non? E para que non existira ningunha dificultade para ter. Cara onde deberíamos ir ou elementos de debate que nos deberían interesar e que estamos descuidando? Elementos de control.
Hasta ahora a preocupación no ámbito de xornalismo era o control sobre o xornalista, era o control sobre os contidos. Na nova etapa que se abre co xornalismo artificial, coa aplicación de inteligencia artificial o propio xornalismo, ese control real deriva, porque o control non é sobre a máquina, non é sobre a computadora, e casi me atrevería a decir que non é tanto, inda que tamén sobre o algoritmo, que é quen manexa, sino que o control se desplaza e empeza a estar en quen decide como e con que e quen accede ás bases de datos sobre as que traballa o algoritmo para xenerar esas informacións. E iso é importante. E que podemos facer? Se estarán preguntando moitos de vostedes. Bueno, creo que pensar en positivo, ser optimistas, non abandonar a idea de que esta é unha etapa de cambio e, polo tanto, tomalo como acontece nas crisis en comunicación, como realmente como unha oportunidade, como algo que ten que ser motivador, non abandonar nunca a formación e desde esa actitude recuperar algo que no xornalismo portugués vostedes perderon menos, pero en outros xornalismos está moito máis perdido, por exemplo no español, que é unha diferencia significativa, e que é a capacidade de iniciativa na propia creación e na propia elaboración dos temas, nas propias propostas que van cara ao linguaxe. Seguramente necesitamos, pode que, e aquí lles falo desde o xornalismo español, no xornalismo portugués podería ter un axuste, un matiz. Eu no xornalismo español diría que habería como que mirar atrás, volver a esencia do xornalismo, e no xornalismo portugués, como creo que eso se perdeu un pouco menos, o mellor ser máis proteccionista sobre ese procedimento no que hai maior autonomía do xornalista como tal, pero no fondo que temos que facer é ser menos operativos. Temos que preocuparnos menos de como se fan as cousas e ser máis estrategas, porque senón estaremos creando elementos que se poden reproducir a través de cliché e estaremos propiciando que o sistema de produción informativa señan todos procesos cuadriculados, procesos de formas que se poden sustituir facilmente, e aí entra a inteligencia artificial. Cando se pode sustituir facilmente a forma, é fácil crear algo artificial que poda chegar a sustituílos. É máis difícil cando realmente somos unha peza con múltiples aristas, cando variamos, cando cambiamos, cando escapamos dos clichés. E como conseguimos escapar dos clichés para facer un algo que sea personalizado? Pois voltando que todo o valor do elemento cognitivo do xornalismo, desa agregación de valor a partir de aquilo que pode ser a aportación diaria do modo diferente de entender, de pensar, de facer, de transmitir as cousas nunha pequena innovación constante que faga que realmente nos deixemos de ser ou de comportarnos como máquinas que xa, ao igual que nos pasa a nós, están acostumbradas para pensar. Bueno, quería, non sei se foi moi rápido e sei que hai moitas cousas sobre a mesa e para ampliar, e verán como na seguinte intervención incluso algunha que outra pode que contradición que será enriquecedora, pero quería plantear a miña visión global sobre esa irrupción da inteligencia artificial sobre o xornalismo e nese paso do xornalismo a man, do xornalismo de valor, pois decía como un pouco romántico das coisas feitas persoalmente, o que esa despersonalización, desnaturalización do xornalismo a través das máquinas e a través do xornalismo artificial. Moitas gracias pola súa atención e despois das intervencións fico disposto e con ganas para entrar nesa conversa ou nese debate no que vostedes estimen. Professor, obrigada pela sua apaixonada intervenção. Passávamos então agora ao professor Paulo Nuno Vicente. Nós estamos aqui com alguns problemas de net. Não sei se o professor Paulo está a ouvir-nos. Sim, perfeitamente. Boa tarde. Ok. É que a professora Patrícia e eu estamos em sítios diferentes e esta sala teve aqui algumas interrupções, mas pronto, está tudo bem, isso é o mais importante. Obrigada mais uma vez, professor Miguel Vinhas. Professor Paulo Nuno, tenha a palavra. Obrigada. Bom, antes de mais, queria naturalmente começar por agradecer o convite da Universidade de Fernando Pessoa. É um prazer estar aqui convosco e é fundamentalmente um prazer também estar na companhia do professor Miguel Tunhas e podermos estar, de facto, é mais um dos casos em que eu também não o conheço pessoalmente, mas vamos-nos provavelmente reconhecendo nas referências bibliográficas, que é como tantas vezes acontece, e também somaria este gosto particular
e também, digamos, gosto e também dar-vos pessoalmente os parabéns por ser fundamentalmente um tema, claro que talvez eu e o professor Miguel sejamos suspeitos para o dizer, mas eu considero particularmente que para estudantes de comunicação, de média, de jornalismo, este é um dos temas fundamentais, é um dos temas seguramente que deveríamos estar a debater de uma forma mais estruturada, mais aberta, mais colaborativa, e é de facto aqui uma boa oportunidade. Eu também, tal como o professor Miguel, enfim, tenho uma breve apresentação, mas estou particularmente entusiasmado pela possibilidade de diálogo e de conversação, até porque imagino que os próprios alunos tenham interesses muito diversos e também, eventualmente, perspectivas diferenciadas. Bom, eu vou aqui só pedir-vos 5 segundos para partilhar então aqui este... Espero que todos vejam, mas se houver alguém que não veja, por favor, comunique. Toda a gente consegue ver? Bem, vou admitir que sim. Portanto, eu queria aqui... eu também, de alguma forma, digamos, não serei... procurarei não ser, tanto quanto possível, demasiado livresco, digamos, na perspectiva em que existem, enfim, muitos textos, muitos estudos, muitas obras que podem ser consultadas sobre esta matéria. E, portanto, trouxe uma apresentação mais vocacionada, diria eu, para, digamos, estimular aqui um bocadinho a problematização e eventualmente surgirem aqui algumas questões. Daí que, precisamente, a minha abordagem, provavelmente até em, digamos, relação com a do professor Miguel Túñez, eu provavelmente darei 1 ou 2 passos atrás, ou se quiserem, na verdade, não tão atrás, mas se calhar um voo acima, mais rasante, para vermos a questão, enfim, é o que eu vou tentar, que vejamos a questão não a encerrando automaticamente dentro do próprio jornalismo, porque há de facto às vezes essa tentação, não é a questão da inteligência artificial ou do jornalismo robô o único caso em que isso acontece, e poderíamos transportar para essa analogia um bocadinho de tudo o que nas últimas 2 ou 3 décadas tem vindo a surgir do domínio, eu até diria de uma forma já provocatória, tem vindo a ser importado para o jornalismo ou para a prática jornalística vindo da indústria de alta tecnologia, e portanto um bocadinho que eu irei falar tem a ver com aqueles 3 termos, enfim, com a questão da proliferação algorítmica, com a algocracia, e depois obviamente não podia deixar de colocar o termo para o que vocês me convidaram para falar, embora eu também, e se percebi bem também essa a posição do professor Miguel Túñez, eu também, digamos que não morro de amores pelo termo jornalismo robô, depois explicarei também, aliás, penso que ficará, mas efetivamente sendo um dos termos, porque é conhecido, aliás, como o professor Miguel mostrou aqui muito bem, e portanto, aliás, veremos que também se aplica à própria questão da inteligência artificial, que é hoje uma espécie de chapéu de chuva para a automatização e muitas das vezes obscurecendo, digamos, até tecnologias e metodologias que são, na verdade, diferentes, mas eu provavelmente falarei um bocadinho sobre isso, porque, de facto, é um atalho muito conveniente nós colocarmos sobre um único chapéu de chuva tudo o que seja a inteligência artificial, quanto mais não seja no chamado AI Summer que nós atravessamos, ou seja, um bocadinho esta fase de nova bolha especulativa. Enfim, vocês saberão que a área da inteligência artificial, desde que surgiu, tem sido muitas das vezes, enfim, tem atravessado desde 1956 os chamados invernos e também, digamos, as primaveras de verão, o que não é mais do que descrever um bocadinho estas fases em que a área se desenvolve menos e paralisa, e outras fases em que eu diria como é que estamos a atravessar nos últimos 15, 20 anos, em que particularmente ela se desenvolve com desenvolvimentos incrementais ou até em alguns casos disruptivos. E portanto, dizia eu, para voltar ao início, eu vou talvez recuar um bocadinho para que tenhamos uma visão primeiro fora do jornalismo, um bocadinho para olharmos o ecossistema social geral, e depois, obviamente, chegarei aqui a abordar alguns tópicos mais diretamente relacionados com a prática jornalística e com o jornalismo em si.
Bom, muito do que eu aqui vou dizer, isto passe à autopublicidade, que, enfim, que não é o objetivo aqui, mas é só para, enfim, eventualmente, os alunos que quiserem. Muito do que eu vou aqui expor advém deste livro que será publicado no próximo dia 8 e que de facto, onde eu desenvolvo um bocadinho esta visão, digamos, não especificamente jornalística neste caso, mas uma visão social aqui que podemos será, digamos, uma perspectiva social mais abrangente sobre a inteligência artificial, enfim, e os algoritmos, mas como vamos ver, os algoritmos também em si não são grande coisa, se não, como já disse o professor Miguel, se não houver de facto a questão de grandes conjuntos de dados, e essa é de facto a questão realmente importante também, não é? Portanto, uma das premissas, quer do livro, quer logicamente desta apresentação, que é muito baseada na obra que aqui refiro, uma das primeiras premissas, ou uma das duas premissas de que eu parto, é precisamente que nós vivemos hoje, digamos, no tempo da legitimação social, eu diria, da inteligência artificial enquanto modo de conhecimento e fonte de autoridade. Eu, partindo um bocadinho esta frase, o que é que penso que é importante, digamos, quebrar aqui? Bom, desde logo, o que é que eu quero dizer com esta questão da legitimação social? Bom, é evidente que há, por um lado, digamos, um aspecto mais formal e um aspecto, eu diria, mais informal e cotidiano. O aspecto mais formal desta legitimação é, por exemplo, aquilo que está em preparação na Comissão Europeia, do chamado AI Act, ou seja, de um quadro regulatório à esfera europeia para regular tudo o que tenha a ver no espaço europeu sobre inteligência artificial. E, portanto, tem havido, digamos, existem, neste momento, Estados-membros mais ou menos avançados, no sentido de haver alguma regulação sobre determinados sistemas de inteligência artificial e, sobretudo, da sua aplicação em determinados setores, e que, portanto, eu diria que nós, quando digo que vivemos na área da legitimação social, é porque, por um lado, estamos a assistir a um quadro de desenvolvimento regulatório sobre estas práticas, mais ou menos avançadas, mas, por outro lado, e talvez aquilo que, na verdade, até a mim provavelmente me motiva mais, é, digamos, da legitimação social implícita ou, se quisermos, informal. O que isto na prática quer dizer é que nós vemos, no jornalismo também, mas no quadro social geral, de uma forma mais abrangente ainda mais, vemos, digamos, ou assistimos à adoção destes sistemas de automatização antes de um debate cívico e público alargado sobre porquê, como, com que regras, com que objetivos, e como vamos ver, longe do jornalismo ser a primeira ou última área em que a automatização e a inteligência artificial chegará, nós veremos que a sua adoção, enquanto modo de conhecimento social e fonte de autoridade também social, tem sido adotada na área da educação, da justiça, do mundo laboral e muitas outras que eu aqui vou abordar. Portanto, a este fenómeno, digamos, eu tenho chamado a proliferação algorítmica, e não é um termo, digamos, é intencionalmente, para que não restem dúvidas, é intencionalmente um estabelecimento de paralelismo com o que noutras décadas se chamou a proliferação nuclear. Ou seja, no sentido de ver ou seja, de haver de facto aqui uma proliferação de aplicações práticas baseadas em inteligência artificial, e eu aqui vou fazer só um parêntese no sentido de tentar, enfim, não sendo demasiado entediante, porque não foi para isso que nos chamaram aqui hoje, mas há de facto geralmente um déficit ou um prejuízo, se quiserem, quando nós, digamos, atalhamos caminho pelo termo algoritmo ou pelo termo inteligência artificial. E eu vou só fazer aqui alguma separação, até para que sejamos nós próprios na academia a começar a desfazer alguns equívocos, e alguns transformam-se, claro, numa espécie de distopia, mas também outros transformam-se numa certa utopia de que a inteligência artificial irá resolver tudo. Bom, quando nós utilizamos, ou quando falamos de algoritmos, e como o professor Miguel também já aqui referiu, existe um certo tipo de algoritmos, vou-lhe chamar tradicionais, que são chamados algoritmos determinísticos,
que são pré-programados. São aqueles que cada um de nós encontra numa folha de Excel, por exemplo. Não? Ou seja, eles não têm necessariamente uma lógica de aprendizagem com os dados que estão preparados para realizar uma função. E, portanto, sim, calculam, são fórmulas de cálculo, e nesse sentido há de facto aqui algum paralelismo que é geralmente feito com a lógica de uma receita gastronómica, digamos que é seguindo aqueles passos, digamos, o resultado será semelhante. Depois há de facto aqui um outro nível, e é esse que eu penso que muitas das vezes os média, digamos, ou o uso mais comum da inteligência artificial quer eventualmente sinalizar, e que o professor Miguel também já sinalizou, que tem de facto a ver com a lógica do chamado machine learning ou da chamada aprendizagem automática, ou seja, com uma certa, enfim, maior ou menor, dependendo das metodologias de que estamos a falar, mas de uma maior autonomia algorítmica na detecção de padrões nos dados, de recomendações baseadas em estatística e, portanto, isso aproxima-se mais de uma certa autonomia maquinal. E é isso geralmente que alimenta aqui algum imaginário do chamado da singularidade, que é um certo momento, digamos, imaginado e também muito celebrado na literatura e particularmente no cinema, de que em algum momento as máquinas equivalam ou ultrapassem a autonomia e a ação humana. Mas, portanto, voltando aqui à questão dessa proliferação, é sobretudo, digamos, em várias áreas da nossa ação cívica e da nossa atividade pública, entre os quais o jornalismo, digamos, a complementaridade do nosso atributo de juízo e de decisão por estas naturezas, digamos, por processos computacionais e alguns dos quais já de natureza preditiva, ou seja, em que, como por exemplo, aqui vou simplificar, porque há outros que são eventualmente mais graves, mas como aqueles que cada um de nós encontra, por exemplo, no Spotify ou na Netflix, passa publicidade, ou seja, a lógica dos sistemas de recomendação, que com base na nossa própria utilização, o sistema identifica, enfim, alguns padrões, uma vez mais, e estabelece algum tipo de recomendações para visualizações ou escutas posteriores. Bom, o que é que eu queria aqui, o segundo termo que queria aqui, digamos, trazer para a nossa discussão, não é um termo inventado por mim, naturalmente, mas queria aqui isto que é o termo, digamos, o conceito de algocracia, e deixem-me já explicar que com esta imagem, porque pode parecer isso que estou aqui a propor, que é a algocracia que vai substituir os anteriores regimes e modalidades. Não é tanto isso, nem verdade, não é sequer, como muitas vezes é de alguma forma referido, como se fosse, digamos, uma certa lógica de invasão tecnológica, é na verdade a adoção de sistemas algorítmicos e de inteligência artificial pelos próprios sistemas de administração pública ou de sistema de governação. Portanto, nós o que assistimos hoje, e eu depois darei aqui alguns exemplos, só para estabelecer também algum paralelismo mais alargado com a prática jornalística, nós assistimos já hoje à adoção de sistemas preditivos e de identificação automática na esfera da administração dos Estados e não apenas das empresas privadas. Enfim, alguns têm sido publicados ao longo dos anos vários trabalhos, portanto eu não vos vou amassar com a leitura destes artigos científicos, mas só para quem tiver mais interesse, saiba que, se quiser expandir um bocadinho esta reflexão sobre o termo da algocracia, ou seja, como é fácil de perceber, tem a ver um bocadinho com, se quisermos estabelecer aqui indo à origem da democracia, não é? Digamos, a democracia, neste seria a tradução para o governo pelos algoritmos. Na prática, o que eu dizia aqui não se trata tanto de uma proposta, digamos, quer dizer, não estou a propor, estou apenas a constatar e a diagnosticar que várias esferas da governação já adotam este sistema e sistemas portanto, não estamos a falar sequer de futurismo, como muitas vezes se pode eventualmente pensar, digamos, vários governos nacionais, sejam eles regionais, federais, enfim, dependendo do contexto nacional, utilizam já e adotaram já ao longo dos anos sistemas de inteligência artificial para apoio ou, em alguns casos, para substituir a decisão humana na governação. Alguns desses exemplos, vou passar aqui um bocadinho muito rapidamente, só por um bocadinho os casos eventualmente mais marcantes e também eventualmente os mais documentados publicamente. Por exemplo, digamos, o chamado escândalo do Robodebt na Austrália,
que acabou por gerar, digamos, a queda do governo, teve precisamente a ver com a adoção de um sistema de inteligência artificial na identificação de potenciais atribuições, digamos, supostamente erradas ou abusivas de benefícios sociais. Portanto, isto gerou, basicamente, uma vez mais, houve um cruzamento de bases de dados. O problema gerou-se precisamente na forma como o algoritmo interpretou o cruzamento entre as bases de dados, porque sinalizou erradamente pessoas que de facto estavam enfim, digamos, em situação de vulnerabilidade social, um bocadinho para sinalizar aqui do ponto de vista digamos, do Estado, chamado Estado Social, a utilização de sistemas de inteligência artificial. No caso dos chamados Países Baixos, também recentemente, este é um relatório que está também disponível para quem tiver interesse, pode descarregá-lo em PDF e ler, digamos, também na utilização de atribuição de asilo político, digamos, a pedidos por migrantes e por refugiados, e uma vez mais também o sistema, neste caso o sistema público dos Países Baixos, também recorreu a um sistema de inteligência artificial para, de alguma forma, separar e ordenar, digamos, a tipologia de candidatos. Obviamente, eu trago aqui a Alemanha só por uma questão de proximidade, obviamente, europeia, mas devo dizer que onde esta lógica do chamado policiamento preditivo teve maior expansão e desenvolvimento foi naturalmente nos Estados Unidos, e há vários casos reportados, nomeadamente de discriminação baseada nos dados que foram recolhidos, e portanto só isto para aqui também assinalar nesta lógica de que as próprias forças policiais, um bocadinho por vários países, aqueles que estão mais documentados são claramente os dos Estados Unidos, mas também da Alemanha, na utilização de dados e de predição ou de previsão de áreas onde eventuais crimes ou eventualmente tipologias de crimes se vão, que é esse mapa de calor que vocês aí veem, portanto aquela lógica do risco amarelo e risco vermelho, baseado numa lógica também computacional. Bom, e logicamente, para estabelecer aqui um bocadinho a ligação com o tema de hoje, esta perspectiva do jornalismo robô. Eu, obviamente, aquela imagem que vocês veem à esquerda, e que eu, aliás, me encarregarei de alguma forma de desconstruir, foi ela própria construída, como vocês veem ali pelo íconezinho do esquema cromático, enfim, pelo sistema DALL-E, enfim, que é um sistema de, vou-lhe chamar arte generativa, que vocês devem conhecer eventualmente, e portanto que vocês podemos, cada um de nós, através da inserção de descritivos textuais, pedir para a criação de imagens. E eu, obviamente, estabeleci, digamos, e coloquei RoboJournalism, e esta foi a imagem que o próprio sistema gerou. E, portanto, o que nos diz menos sobre o DALL-E, diria eu, do que sobre nós próprios. Ou seja, porque, na verdade, como o professor Miguel também já referia, digamos, os algoritmos por si são alimentados por bases de dados e, portanto, isto tem a ver um bocadinho com as imagens, neste caso bastante antropomórficas, que nós assistimos, e é também um dos motivos que eu, como eu dizia no início, não morro de amores por esta designação de jornalismo robô, porque, de facto, quando nós trazemos a robótica para cima da mesa, que é uma área específica de investigação, trazemos automaticamente este imaginário de umas máquinas com presença física, quando, na verdade, digamos, e com uma forma humanizada, portanto, antropomórfica, quando, na verdade, a prática contemporânea e também perspectiva é, na verdade, estamos a falar de software e de código computacional. E, portanto, que nós, na verdade, enfim, em várias formas, tendemos na mesma antropomorfizar. Portanto, um bocadinho que eu estava a chamar a atenção, e digamos que é também uma das premissas, obviamente, não apenas para o jornalismo algorítmico, mas para toda esta proliferação algorítmica de facto, tem como pressuposto, ou tem como premissa, a dataficação da vida social. E este sim é um fenómeno que nós, também como estudantes de jornalismo e como jornalistas, é de facto realmente importante, porque de facto isto é um fenómeno que acelerou de uma forma, digamos, provavelmente nunca antes vista do ponto de vista digital, nos últimos 20 anos, logicamente associada à maior disponibilidade de dados nas plataformas de redes sociais, que eu trago só através dos emojis, só para uma pequena ilustração, codificam
sobre várias formas, não apenas a questão dos dados, mas a questão dos metadados, digamos que são um bocadinho dados sobre dados, que são utilizados para estabelecer padrões, enfim, como vários de nós sabemos, tanto servem para vender produtos comerciais, como, em alguns casos, para eleger ou não eleger presidentes de países. E, portanto, vou um bocadinho recuar a 56, porque muitas das vezes nas discussões em que eu já aqui abordei um bocadinho este assunto, em muitas das discussões em que, enfim, eu tenho participado ao longo dos anos, em algum momento, geralmente numa fase sempre inicial, questiona-se um bocadinho, digamos, mas o termo inteligência artificial de facto não seria aquele que nós precisamos, porque, bom, eu, apesar de tudo, acho que é um problema sem solução, porque ele está assumido desde 1956, e sim, de facto, como vocês veem naquele destaque, ele de facto estabelece aquela noção de uma lógica de aprendizagem, não é? Ou seja, e uma lógica também, obviamente, de simulação. É óbvio também que para quem segue esta área, há obviamente precursores da área da inteligência artificial, ainda anteriores à primeira utilização do termo, em 56, como particularmente o Alan Turing, que já falava neste jogo da imitação. E, portanto, vocês veem que existe aqui alguma lógica de, por analogia, ou por... E nós encontramos hoje em vários sistemas, não apenas na robótica, não é? Já vamos ver aqui uma outra área em que não é necessariamente robótica, e provavelmente está em muitos dos nossos pulsos e carros e casas, mas há sempre este desenvolvimento de antropomorfização da inteligência artificial. Bom, claro que a área da robótica, que provavelmente aquilo que vocês associam mais será a questão do robô Sophie e por aí fora, mas não por acaso também os sistemas digamos, dos assistentes virtuais, pelo menos dois dos mais conhecidos, foi-lhes atribuído nome, e não por acaso o nome feminino, não é? Ou seja, quer a Alexa, quer a Siri, portanto, é uma vez mais esta questão de antropomorfizar a própria tecnologia. Evidentemente que hoje em dia, provavelmente o grande enfim, fenómeno ou aplicação, digamos, que tem estado aí nas bocas do mundo é, claro, o ChatGPT, mas eu de alguma forma tendo e é importante obviamente nós também temos um trabalho específico sobre cada uma destas aplicações, mas eu de alguma forma considero mais importante que nós não fiquemos permanentemente presos à nova ferramenta, porque cada uma destas ferramentas irá muito rapidamente desenvolver-se, ela própria em novas versões e novas áreas de aplicação, e portanto o que me parece fundamental aqui é também partilhar um bocadinho com os estudantes que aqui estão na sala, é de facto a necessidade deles próprios, mas também obviamente dos cursos de ensino superior, formalizarem cursos próprios, unidades curriculares próprias, para a consolidação de uma literacia sobre a inteligência artificial. Bom, trago este ecrã do ChatGPT só para, digamos, cristalizar um bocadinho o momento, digamos, em que nós vemos de facto que o que está por trás, logicamente, é trabalho computacional e é trabalho matemático. Isto porquê? Porque, bom, enfim, quer na algocracia, quer na própria prática, digamos, mais transversal da aplicação de sistemas de inteligência artificial, há, digamos, hoje em dia já o lugar de alguma forma comum que todos nós já utilizamos quando falamos desta questão, que é, digamos, a semelhança destes sistemas com as caixas negras, e embora não seja uma analogia perfeita, de alguma forma estabelece aqui um dos problemas, que é o problema de nós não sabermos o que não sabemos, e que é aquilo que é dificilmente acessível, não apenas para nós que não somos de engenharia computacional, mas para os próprios engenheiros de sistemas em algum tipo de metodologias de inteligência artificial, ou seja, em que os resultados ou as recomendações a que os sistemas chegam não são facilmente explicáveis ou inspecionáveis. E isso, de alguma forma, quando nós vemos naqueles, por exemplo, 3 exemplos que eu falei, em todos eles, digamos, a adoção destes sistemas não foi previamente submetido a uma apreciação pública,
ou seja, todos eles foram digamos, inspecionados a posteriori, ou seja, quando eu falo da legitimação social, é muitas das vezes correndo atrás dos danos, não é? Ou seja, e nos Estados Unidos têm estado muitas das vezes, quer por exemplo na chamada área da visão computacional, tem estado muitas vezes associado à discriminação racial, uma vez mais, não apenas por questões de discriminação de género, mas também das imagens, por exemplo, que são utilizadas para treinar os sistemas de visão computacional e, portanto, é de facto importante que haja aqui um posicionamento não apenas, digamos, de alto nível, que seja o nível regulatório, mas de facto um maior posicionamento cívico de cada um de nós, em que estejamos mais conscientes, digamos, dos problemas. Claro que existem também vantagens do ponto de vista da automatização, mas eu prefiro aqui neste caso, digamos, destacar um bocadinho mais as áreas cinzentas, até para que elas possam depois dar origem aqui a algum debate mais rico. Bom, obviamente todos nós já vimos vários desses sistemas, como há pouco referia, nas artes. Este é o quadro original, não é? Para quem não conhece do Vermeer, mas, enfim, de alguma forma provocatória, nós vemos hoje o mundo das artes a ser, eu diria, transformado um bocadinho, não só o mundo das artes, mas como um laboratório de experiências visuais, não é? E isto, de facto, tem trazido várias contestações a nível internacional também no domínio das artes, sobretudo da questão da autonomia e da legitimidade da criação ou da singularidade da criação artística. Bom, há um outro aspecto, antes de passar aqui para alguns exemplos, mais para problematizar a aplicação do chamado jornalismo algorítmico, e não só jornalismo, na área mais geral dos média. É muito importante também nós estarmos atentos a este conceito dos imaginários sociotécnicos, ou seja, digamos, de alguma forma, as imagens mentais que nós vamos construindo, e muitas delas vamos construindo também em contacto com os próprios médias, sejam o mundo ou a literatura e os médias, digamos, a cultura popular, e vamos construindo particularmente neste caso, sobre a inteligência artificial. Enfim, filmes não faltam sobre a cristalização de algumas imagens mais ou menos idílicas sobre este campo, mas obviamente que é realmente importante, a par obviamente desta esfera da criação, nós mantemos os pés bastante assentes na terra, não apenas nas oportunidades, mas também nas limitações atuais que esta tecnologia traz. E, portanto, há muitas destas tecnologias. Há todo um lado, eu não trouxe muito para esta discussão isso, mas podemos falar a seguir. Há todo um nível associado à indústria da inteligência artificial, que é, na verdade, chamada inteligência artificial. Ou seja, ela, na verdade, em que não parece-nos, enquanto utilizadores, que ele seja o resultado de uma automatização, mas, na verdade, repousa em trabalho humano invisível. Um exemplo clássico tem a ver com a questão da identificação, por exemplo, de conteúdo violento, ou seja, há toda uma indústria de empresas de trabalho temporário que são geralmente subcontratadas por as grandes plataformas para codificarem este tipo de conteúdo. E, portanto, há aqui um lado, de facto, importante de debater, que muitas vezes passa por um excesso de exposição destes trabalhadores precários também essas áreas. Mas visto começar um bocadinho mais do jornalismo, se alguém tiver interesse podemos falar a seguir, mas não iria focar. Não sei se vocês já conhecem esta série que, enfim, no Reino Unido é relativamente recente, em que provavelmente conhecerão ali as personagens, mas embora elas sejam geradas por computador, ou seja, não há aqui a Kim Kardashian real, mas de facto é uma série em que boa parte portanto, é uma das modalidades em que nós assistimos já na produção de uma série de entretenimento à criação de personagens, de protagonistas que são, digamos, que se assemelham, neste caso, a figuras humanas que existem, que nós conhecemos, mas são, na verdade, imagens computacionais. É evidente que eu estou só a referir isto por analogia à esfera da não-ficção. E um dos exemplos que vos vou aqui trazer, neste caso não é... O outro já é visual, este é audiovisual, e passou-se na esfera do documentário.
Ou seja, imagino que conheçam o Anthony Bourdain, digamos o famoso chefe de cozinha que faleceu há uns anos, e num dos documentários que foi produzido, a voz de locução do próprio protagonista resultou digamos, de uma voz compósita que foi criada por um sistema de inteligência artificial, ou seja, o texto de narração que nós ouvimos é a voz do Anthony Bourdain, mas na verdade ele não disse verdadeiramente aquelas frases, ou seja, basicamente foi composta pela utilização de bases de dados de horas e de horas e de horas de programas que ele próprio produziu, e portanto havia um estoque muitíssimo grande dos fecheiros de áudio da voz dele, e esta produtora do documentário utilizou essa voz sintetizada para produzir a voz off do documentário. Portanto, aqui resulta um bocadinho para a discussão com os alunos também, digamos, se este é um procedimento ético na esfera do documental, na perspectiva em que, de facto, e aqui por documentário, podíamos, obviamente, rapidamente substituir por jornalismo diário, não? Ou seja, que frases que verdadeiramente o protagonista não formulou em vida, mas que foram compostas a posteriori por um sistema de inteligência artificial. Portanto, este debate ético parece-me interessante e eu antecipo que, digamos, será cada vez mais presente na esfera dos média, não só do jornalismo. Bom, obviamente seria inescapável também falar-vos um bocadinho sobre, digamos, a perspectiva, digamos, estou a trazer os dois exemplos, porque imagino que muitos de vocês estejam familiarizados com a noção dos deepfakes, ou seja, com a utilização de imagens falsas, mas na verdade há também esta outra via de aplicação, digamos, que é para a fabricação de figuras humanas, como neste caso, digamos, quando há uns anos a China anunciou ter criado, digamos, o primeiro pivô de televisão, de noticiário, totalmente sintético e computacional. Portanto, isto também, sobretudo para aqueles de nós ou de vocês mais ligados à produção e à criação de imagem, sinaliza muito dos desafios que nós vamos encontrar do ponto de vista da validação se uma imagem é falsa, se é verdadeira, porque, digamos, nesta esfera eu não sou nada crente na capacidade jornalística humana para desambiguar a verdade ou a mentira. Ou seja, isto só para sinalizar que me parece muito importante que as universidades e também as empresas jornalísticas colaborem no desenvolvimento de ferramentas jornalísticas de verificação. E aqui entra também muito rapidamente a questão da colaboração interdisciplinar. Ou seja, há de facto a necessidade de ferramentas, elas próprias, baseadas em inteligência artificial, para verificação de conteúdos computacionais. Bom, só um último exemplo, na esfera mais ligada à rádio, fazendo aqui o cruzamento entre o áudio e a linguagem natural, digamos, e o ChatGPT, de algumas experiências que já estão em curso e que vocês podem, enfim, muito do conteúdo que é produzido não é necessariamente fiável, nem jornalístico, diríamos nós, pelos termos clássicos, mas há de facto já algumas rádios online e algumas experiências de geração de linguagem natural, digamos, e a substituição, digamos, dos locutores por voz computacional, que com os avanços também da tecnologia, cada vez mais é imperceptível a distinção entre se trata de facto de uma locução real, humana, ou de um sistema de software que o está a produzir. E eu terminaria só com esta última nota, precisamente em relação, digamos, a como é que eu pessoalmente acho que muitas destas inovações vão chegar ao jornalismo, e não só ao jornalismo, mas à prática, digamos, geral da criação digital. Claro que nós encontramos, sobretudo para aqueles de nós que têm mais apetência tecnológica, nós podemos trabalhar diretamente nos códigos, no APIs e nos repositórios, mas muito destas inovações e muito desta infiltração tecnológica chegará muito provavelmente dentro de pacotes de software que nós já conhecemos, como o Microsoft Office ou o Adobe Premiere, ou seja, é de antecipar. Aliás, a Microsoft já anunciou, digamos, a incorporação também do ChatGPT e de outras plataformas dentro destes pacotes de software de produção. E isso é uma esfera
que me parece que ainda é pouco verbalizado, ou seja, porque isto significa que as próprias ferramentas, que hoje as próprias redações, portanto, muitas vezes há aquela forma que o professor Miguel, eu também próprio que referi, digamos, são novos sistemas computacionais, novos programas de criação. Mas há, de facto, as ferramentas que nós próprios nos habituámos a utilizar, que elas próprias, nos próximos anos, serão dotadas de capacidades de automatização e de inteligência artificial, ou seja, na esfera, por exemplo, do 3D, ou na esfera da gamificação, ou na esfera, por exemplo, da correção de cor e de color grading. É que nós queremos dizer que, ok, queremos que este vídeo, esta imagem tenha uma correção semelhante a este clipe, e vamos buscar um clipe, importamos, e ele automaticamente reconhece as características daquela imagem, e portanto isto não é nada de ficção científica, e muito provavelmente nós nos próximos anos vamos assistir a que os pacotes de software que nós próprios utilizamos nas redações e também, de uma forma muito significativa, que nós próprios ensinamos nas universidades, sofrerão eles próprios algumas transformações muito assinaláveis. E, uma vez mais, vou terminar aqui um bocadinho como, de alguma forma, comecei. Penso que nós devemos, nós na universidade, penso que é esse o papel que a universidade deve poder prestar, que é, nós temos que, na universidade, com alguma agilidade, posicionarmos, digamos, na antecipação deste futuro presente. Ou seja, isto um bocadinho porque nós vimos, enfim, e há muitas vezes a narrativa da crise vinda da indústria dos anúncios, quando surgiu a World Wide Web, e, como nós sabemos, não necessariamente ou não apenas os jornalistas individuais, mas eu diria as organizações jornalísticas, historicamente, enfim, eu diria, pelo menos no campo do digital, não foram propriamente ágeis numa adoção naturalmente crítica, e, portanto, isto para dizer que eu defendo que, se não for o jornalismo a programar o seu futuro, ele vai ser programado por forças externas. E é um bocadinho isso que nós já vemos acontecer quando vemos, digamos que as novas gerações de públicos, a maior parte delas não consome já, ou seja, da mesma forma como há 10 anos alguns de nós consumíamos as notícias, e, portanto, isso implica, de facto, alguma capacidade de inovação e de assumir riscos, e há, de facto, aqui um lugar que eu diria que as universidades e os trabalhos que os alunos hoje desenvolvem, ou os trabalhos que são feitos connosco, enquanto professores, nas unidades curriculares, é fundamental que comecem digamos, a criar massa crítica sobre esta forma de trabalho e procedimentos jornalísticos, por forma, de facto, a preservar aquilo que verdadeiramente, naquilo que verdadeiramente consiste o jornalismo, que é, de alguma forma, numa forma ou num método de certificação de informação pública. Ou seja, e isso é, de alguma forma, pegando aqui na analogia do professor Miguel, essa certificação, validação, cruzamento de informação do ponto de vista ético, deontológico, cruzamentos de fontes de informação, é de alguma forma transversal se estamos a falar de tipos móveis do Gutenberg ou de machine learning. Ou seja, os alunos precisam de saber como e porquê validar informação e pesquisar informação original, e há uma outra esfera que nós, de alguma forma, vamos esquecendo nesta via mais computacional, e que eu nos meus alunos também penso que é que se aprende muito, que é na importância do trabalho de campo, ou seja, o trabalho de reportagem com as pessoas, não é? Ou seja, estar naqueles sítios com as pessoas cara a cara, e isso ainda é de alguma forma também uma salvaguarda do que devemos preservar, digamos, a par da construção de uma maior literacia e de uma maior apropriação crítica da inteligência artificial na prática jornalística. Mas, dito isto, não vos maço mais, e ficaria agora, obviamente, disponível também para debatermos em conjunto isto, sabendo que provavelmente já gastei mais tempo do que havia sido proposto. Peço-vos desculpa por isso, e obrigado. Obrigada a nós, professor Paulo. Sem demoras e sem resumos, passávamos então a algumas perguntas que os alunos pudessem ter, tanto aqui como online. O chat está liberto.
Ok, José, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Paulo, professor Miguel, pelas excelentes apresentações e por pelos excelentes inputs. Eu tinha uma pergunta que, por um lado, está direcionada com a parte dos profissionais que já estão a exercer, ou seja, como é que eles se podem atualizar, qual é que é o papel também da academia de ajudar na atualização destes profissionais e, por outro lado, perceber como é que se constrói estes novos currículos para estes novos profissionais que estão a ser formados, ou seja, como é que nós pensamos isto, como é que nós podemos, quais são as soluções que podemos ir integrando neste processo. Eu posso avançar, Calhar, digamos, ou digamos, sim. Bom, eu, quer dizer, acredito, de alguma forma, sintetizando aqui o que considero que seriam ou que serão avanços importantes. Bom, uma das propostas que eu faço, logicamente, é que as universidades que ensinam o jornalismo, nós devemos, de alguma forma, ou muito explicitamente, e não estou com isto a sugerir que sejam todas as aulas, todas as disciplinas, mas nós precisamos criticamente de algumas unidades curriculares que assumam esta área e que transformem a sala de aula numa zona laboratorial de risco, ou seja, de experimentação. Ou seja, porque não será seguramente, digamos, é uma lógica de laboratório controlado, não é? Ou seja, e eu acho que aí é verdadeiramente esse também o papel da universidade. Ou seja, o de criar zonas de segurança, não é? Zonas de experimentação em que nós próprios possamos testar formas de adotar e de experimentar com as tecnologias emergentes e não apenas com a inteligência artificial, e de alguma forma de desenvolver formatos possíveis e formas e metodologias de aplicação possível. E, portanto, eu sou particularmente favorável, dito isto, enfim, é um bocadinho a obrigação, diria eu, da própria universidade, digamos, à criação de unidades curriculares e de cursos, não é? Dirigidos particularmente a estas áreas, ou seja, isto não quer dizer que eles, não é essa a minha proposta, que substituam a formação de base em jornalismo, ou seja, não é isso que se está a dizer, mas da mesma forma como, por exemplo, o chamado jornalismo de dados ou o jornalismo de realidade virtual, digamos, tem especificidades, ou se quisermos até ir mais atrás, o jornalismo televisivo tem especificidades em relação ao jornalismo de rádio e ao jornalismo de imprensa. Eu acho que estamos ainda em bom tempo para formalizar essa oferta e portanto, isto fica implícito, mas eu vou tornar explícito que eu, digamos, sou um defensor há vários anos de que as universidades deveriam e devem posicionar de uma forma muito mais assertiva na esfera da inovação digital, não esperando unicamente que sejam as empresas de média tradicionais a fazê-lo. Eu penso que aquilo que o professor Miguel referia em relação à Espanha, que eu também corroboro em relação a Portugal, enfim, para além de outras perdas de diversidade informativa e de outras esferas, digamos, nós em Portugal também não temos propriamente empresas de média que sejam muito audaciosas na experimentação destes, e nem sequer estou a falar de inteligência artificial, estou a falar, por exemplo, nós não temos em Portugal nenhuma rádio que tenha assumido a produção de conteúdos áudio para assistentes virtuais inteligentes. E de alguma forma eles próprios têm a matéria-prima base que é o áudio e a linguagem natural. E portanto nós aqui poderíamos partir por outras áreas de aplicação mais específicas e portanto há uma certa... Enfim, isto vai rapidamente dar à sociologia das profissões e das organizações, mas é o dilema da inovação, ou seja, se nós queremos mais preservar aquilo que foi, ou se queremos preservar aquilo que será em consonância com o que foi. Portanto, tentar encontrar aqui um lugar certo. E dito isto, eu aí acho que a universidade, o ensino superior tem, digamos, é o lugar primeiro da universidade, não é? De facto é um bocadinho procurar formular soluções, logicamente tendo formulado diagnósticos, não é? Portanto, eu não acredito muito, não sou muito crente, com base nas últimas 2 décadas em particular, de que as organizações empresariais noticiosas, não é, estejam mais preocupadas em experimentar e testar os limites das novas tecnologias do que em conservar
a forma de negócio mais habitual, porque obviamente há riscos, digamos, há riscos inerentes, de económicos, de recursos humanos, e portanto, aí é por isso que eu falo nesta utilização da sala de aula como laboratório de experimentação segura, não é? Um bocadinho como experimentar com outras tecnologias, não é? Eu comparto as túas reflexións que estaba facendo agora Pablo Nuno, pero creo que non deberíamos de olvidar algo no que os dois coincidíamos tamén, de que non podemos falar só de xornalismo, nin falar só de comunicación. Isto é unha implicación global e é un traballo para facer todo o mundo, as empresas, os xornalistas, a academia e tamén a sociedade como tal, como propios individuos. Seguramente no xornalismo temos que pensar que non somos guardiáns dun tarro de esencias sobre os formatos. O problema non está en mudar os formatos, nin a información é menos información porque este nunha rede que non está pensada como TikTok, por exemplo, para transmitir contidos informativos, porque o que deberíamos ser guardiáns de esencias é realmente das máximas do xornalismo, de que os contidos realmente señan honestos, señan verídicos e respondan a intereses, pero dos receptores, non a intereses das fontes ou a intereses particulares de empresas ou de institucións. E como concienciar sobre eso e sobre o valor nos leva a pensar en que temos que facer non só educomunicación, de educar socialmente para a propia comunicación, sino en xeral para o consumo, porque socialmente estamos atraídos incluso polos falsos que aparentan realidade, co cual pode haber diversas, incluso como fakes, que poden resultar atractivos e que socialmente teñan aceptación. Miren, eu recordo sempre unha anécdota que me pasou aí no Porto, na rúa Santa Catarina, había sobre os fakes, pero noutros produtos. Había un señor con un puesto ambulante, destos que desplega rapidamente cando chega a policía bota a correr, ¿no? E estaba vendendo chándal, non sei se en portugués sería roupa de deporte que leva unha parte de arriba e unhas calzas tamén, de franela, fortes, coa marca de Armani. E entón as dúas prendas costaban 20 euros. E se acerca unha señora e lle dice, son auténticos. E o señor lle dixo, sí, firmados a man pelo propio Armani. Que foi como unha maneira de brincar máis. Es que, decir, eu sei que non son certos, pero que non son os auténticos, pero os compro. Pero ás veces incluso vou como, me vai a decir vostede se é verdade. E no caso do xornalismo a veces ocorre así. Hai determinadas novas que non hai interese en diferenciar se é verdade se non, porque con esa apariencia de realidade se acaban acreditando e incorporando como tal, e incluso divulgando como tal. E unha vez que eu acredito nelas, ainda que me digan que non é verdade, se xa estou acreditando nelas, me vou a convertir en difusor do fake, pero pensando que algo. Entonces deberíamos facer educomunicación, educación para o consumo, pensar que é unha tarea colectiva e sobre todo no xornalismo e en xeral nas profesións darnos contas de algo que o Pablo Nuno xa decía, que é innovación e creatividade. Realmente nos componentes da noticia, se non hai innovación e creatividade, estamos falando dun xornalismo caduco, porque estamos falando dun xornalismo que era válido noutros contextos, pero aquí estamos nun elemento en movimento. Entón, temos que innovar e temos que ser creativos respetando sempre a esencia do xornalismo, que está nesa veracidade, nesa correspondencia cos feitos. E ese é o reto para conseguilo, pero ese é o reto das mudanzas, porque non podemos pensar que o mundo muda, sobre todo que muda na forma de interrelacionarnos e de intercomunicarnos, e que o xornalismo vai a quedar á marxe. Que estamos facendo desde a academia? Pois seguramente moi pouco, porque a academia é algo como moi lento para mover, con os procesos moi lentos, donde pode que non acabemos de ver que os nosos amigos naturais dentro do ámbito das humanidades e das ciencias sociais agora mesmo están noutras áreas. Eu necesito ser amigos dos de computación, necesito ser amigos dos de neuromarketing, dos de neuroloxía, perdón, necesito ser amigos dos enxeñeiros que están facendo tamén computación artificial, que están con inteligencia artificial, amigos no sentido de compañeiros de viaxe, de traballar, de colaborar xuntos, o mesmo que hasta agora os meus colaboradores habituales eran a lingüística, eran a socioloxía, son a historia, entón, eso cambia, e o que temos que facer é adaptabilidade e ir cara ao cambio. E os xornalistas, formación constante, pero non formación porque chega a inteligencia artificial e necesito formación, sino que un xornalista que se deixa de formar é un xornalista que se para.
É un xornalista que queda anclado no pasado e o mundo se sigue movendo e sigue avanzando. E hai que pensar nesa formación, pero sempre con innovación e con creatividade como máximas, como ingredientes que hai que comparar ao meu ver sí ou sí. Obrigada. Temos mais duas questões. A Samantha Fernandes também queria fazer uma pergunta e temos uma no nosso chat. Samantha, por favor. Então, muito se fala, né, a inteligência artificial está a evoluir muito rapidamente, e só que as questões de regulação que nós não vemos, né, com efetividade. E além da literacia midiática, dessa questão do jornalista ter que estar sempre se adaptando, não só por conta da inteligência artificial, como o Sr. Miguel acabou de dizer, mas porque, né, o acompanhamento das novas tecnologias. Não seria, então, também um fator importante haver uma certificação pública, né, para que validassem para que regulassem essas informações? A gente tem aí as agências de checagem, né, mas quem certifica isso? Né? Precisaria ter uma certificação pública, assim como acontece, né, com outros serviços públicos, né, que nós temos aí, algo, né, certificação digital e tudo, e tem algum trabalho sobre isso? Existem aí projetos que possam, além da literacia, aplicar esse tipo de certificação pública, seja aqui em Portugal, ou seja em Espanha, isso ajudaria? Bueno, creo que hai que, na regulamentación, seguramente hai que facer tamén ese proceso de adaptación, pero incluso deberíamos de ser exixentes e pouco permisivos co ámbito da información como estamos sendo hasta agora, porque ás veces regular ou aplicar regulación se consideraba como unha intromisión no ámbito da liberdade. Eu creo que precisamente para garantizar esa liberdade o que hai que garantizar é a calidade dos contidos. Ningún de nós aceptaría ir a comprar o Pingo Doce un produto que estuvera en mal estado e que non nos permitiran reclamar para devolver o diñeiro que teñamos pagado pelo produto. Seguro que ningún de nós. Pero non podemos de pronto devolver un xornal porque publica unha noticia falsa. Está adulterado. O que me está ofertando é outra coisa. E non falo de noticias con posicionamento, nin con intencionalidade política, porque aí pode haber, como no demais, distintos sabores, distinta oferta, sino se realmente o que se produce é unha adulteración de produto que sae ao mercado, debería haber uns mecanismos de aplicación que xa existen, pero que hai unha permisividade porque acabamos entendendo que pode ser un modo de amordazar a propia comunicación social. E por eso hai, digamos que unha reticencia a poder legislar. E despois non olvidemos que tamén hai unha serie de intromisións gubernamentais nos medios, a pesar dos mecanismos de control, para os que ás veces o que non interesa é que este moi regulamentado, porque son intromisións indirectas, de control indirecto na orientación dos contidos, na orientación dos protagonistas dos contidos ou na orientación de quen realmente salta a axenda dos temas públicos. E aí sí debería haber elementos de mecanismos, pero a mellor con capacidade de proposta de sanción, que en algún caso hai elementos reguladores no noso ámbito de algúns consellos do audiovisual ou no ámbito da publicidade con elementos sancionadores de advertencia pública que se repasamos no mundo da comunicación e do xornalismo non existen, senón somos os garantes da voz que está denunciando tropelías, porque as tropelías que pasan no noso ámbito nunca hai unha voz que poda denuncialas. Sim, poderia apenas complementar aqui um bocadinho, só, digamos, pressupondo que aquilo que a Samantha perguntava se aplique eventualmente não apenas ao jornalismo, mas à prática, digamos, à adoção de sistemas de inteligência artificial de uma forma mais transversal. Era um pouco o que eu referia no início da minha apresentação, portanto está neste momento em elaboração na Comissão Europeia, precisamente uma diretiva, digamos, o chamado AI Act, que vai ser a lei europeia para a inteligência artificial. Ela, logicamente, depois de estar aprovada a nível europeu, irá ser transposta. E eu estou plenamente convencido de que ela vai trazer particularmente alguns constrangimentos maiores, por exemplo, às grandes plataformas internacionais, ou seja, que operam no espaço europeu. Isto para dizer também um bocadinho que esta regulação formal, ou seja, porque aqui estamos a falar de um documento vinculativo do ponto de vista legal, sendo transposto para os quadros legais nacionais,
muito do desafio, ou parte do desafio, não é? Ou daquilo que alguns analistas consideram ser algum atraso na regulação, tem também que ver com, ou seja, com o equilíbrio certo, ou se quiserem, com a dose certa de regulação, ou seja, no sentido em que há pelo menos duas tensões que se sentem muito claramente para quem acompanha, digamos, o que se sabe, não é, digamos, destas reuniões. Por um lado, de facto, há esta preocupação de procurar preservar o bem comum, digamos, através da regulação da inteligência artificial, e até porque, pelo menos no rascunho que é conhecido do documento, que poderá não ser necessariamente aquilo que vai ser aprovado, mas uma das novidades é precisamente a tipificação de sistemas de alto risco, de risco médio e de baixo risco, ou seja, isto tem a ver um bocadinho também com os dados que são recolhidos, como é que eles são processados e por aí fora. Mas dizia eu que a tensão que se sente um bocadinho o pêndulo nesta negociação entre os especialistas é precisamente, por um lado, procurar regular e salvaguardar, digamos, o bem público, mas, por outro lado, não regular, esta é a preocupação que provavelmente mais se sente, não é? Que é não regular de uma forma que também impeça os ganhos económicos à própria União Europeia na utilização da inteligência artificial, ou seja, nomeadamente no contexto das pequenas e médias empresas de perfil europeu. E, portanto, há aqui algum equilíbrio que temos que esperar para ver no espaço europeu o que é que vai acontecer. Isto também complementando um bocadinho a pergunta da Samantha, porque é evidente que outros blocos regionais, e em claramente os Estados Unidos e a China, não têm tanto esta preocupação de regulamentação como tem a cultura europeia. E, portanto, nós aqui, para o mal e para o bem seguramente, ou seja, um bocadinho esta preservação, digamos, deste cuidado e, por exemplo, na área da educação, ou seja, como é que estes sistemas podem ser devidamente utilizados com crianças na sala de aula, não é? Portanto, isto é uma das áreas que se tem, e outras áreas seguramente, não é? Não sei se avanço já para a resposta, enfim, para a resposta ao comentário, à pergunta que foi, penso que foi a Patrícia que colocou, não é? Eu vou só ausentar-me, vou por uns instantes, porque a turma vai ter que entrar. Até já, e já nos vemos, está bem? Lá embaixo. Até já. Vou passar a palavra à professora Patrícia. Por favor, professor Paulo, pode já pegar, na verdade, essa pergunta é da Ana Kátia, que é a nossa aluna aqui também. Exato. E ela colocou no YouTube, então, falando um pouquinho da questão da literacia para os alunos, não só da universidade, mas a Ana Kátia faz um trabalho, a tese de doutoramento dela é especificamente com mais jovens, né? Os nossos miúdos, né? E então ela pergunta por onde deverá começar essa literacia, né? Bom, obrigado, Patrícia, pela, digamos, desencriptação da pergunta. Bom, eu diria, eu vou se calhar começar da frente para trás, porque eu de facto acho que há um trabalho por falar, a começar nas universidades, e eu também concordo inteiramente com o que o professor Miguel dizia, ou seja, nós estamos aqui a falar particularmente das universidades, mas estamos a falar particularmente das ciências sociais, humanidades e ciências da comunicação, ou seja, que, a meu ver, precisam de posicionar-se, porque isto não é de alguma forma, ou como costuma dizer aí um colega nosso, catedrático na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que os engenheiros são fantásticos a encontrar soluções para os problemas errados, não é? Ou seja, eles provavelmente terão outros debates que também precisam de nós para saber que problemas são esses problemas certos a endereçar. E, portanto, há de facto um trabalho interdisciplinar de encontrar novos amigos e novas colaborações que nós devemos fazer. Mas para responder diretamente aqui à pergunta da Ana Kátia, eu diria claramente nos ciclos universitário, digamos, e secundário, no caso português, quer dizer, nos percursos de formação, parece-me hoje absolutamente incompreensível. Quer dizer, eu tenho 2 filhos e acompanho, quer dizer, o mais velho anda no 5º ano e confesso a minha perplexidade, para não dizer mais, a minha perplexidade com os conteúdos que são e não são dados em tecnologias de informação e da comunicação, ou seja, como se nós ainda estivéssemos na década de 90, não é? E isso eu acho que nos devia preocupar bastante, não é? Ou seja, porque é aquilo que o Neil Postman
já em 69 chamava, digamos, o choque de futuro, que é nós estamos a preparar eventualmente estes cidadãos para um mundo tecnológico que já não existe para além daquela sala de aula, não é? Portanto, ou seja, nós de facto aí temos que gradualmente, eu penso que é fundamental nesta área, digamos, adaptar, eu penso que não é possível, parece-me absolutamente fundamental que se conheça a história mais ou menos aprofundada, portanto, uma vez mais adaptando aos ciclos de estudo, mas é fundamental conhecer-se a história da inteligência artificial, ou seja, para que não se confunda o que é o Deep Blue, que ganhou o Garry Kasparov na década de 90, com o sistema de hoje do ChatGPT, para perceber que nós estamos a falar de um ecossistema muito vasto, de metodologias diferentes, estamos a falar de grau de riscos diferentes, e acho de facto que é fundamental que essa compreensão intelectual vá sendo crescendo. Mas depois também diria que, aqui mais orientando a perspectiva para uma zona, que eu sei que é uma zona de desconforto, das ciências sociais e humanas e das próprias ciências da comunicação, eu também advogo que haja que essa preparação, essa literacia também precisa de uma compreensão material, ou seja, precisa de um conhecimento dos sistemas. Eu não quero com isto dizer que nós vamos agora transformar um sociólogo ou um investigador em ciências da comunicação em engenheiro de software, não é essa a questão, mas parece-me fundamental que haja uma compreensão de como é que estes sistemas são construídos, como é que eles funcionam, porque só isso é que nos permite, é um bocadinho o que se dizia, o Clifford Geertz dizia como antropólogo cultural, que os antropólogos não estudam aldeias, estudam em aldeias, e estudar de dentro para fora, de facto, tem algo, ou seja, tem, a meu ver, ganhos cognitivos e epistemológicos, que se nós só estudarmos sobre, corremos o risco de estar apenas a estudar as sombras da caverna do Platão. Portanto, eu acho que nós temos que nos tornar, nós enquanto cientistas sociais e da área das ciências sociais, das ciências da comunicação e por aí fora, temos aqui um desafio que eu acho que é bastante sério e que não é fácil de ganhar, que é tornarmos-nos, ou seja, sermos entendidos como parceiros credíveis dos engenheiros, digamos, porque obviamente que quer dizer, há obviamente colegas nossos que são mais propensos e mais interessados na interdisciplinaridade e na e transdisciplinaridade. Mas, por outro lado, muitas das vezes o discurso que as próprias ciências sociais e ciências da comunicação cultivam sobre estas áreas é ainda de uma certa separação entre o mundo tecnológico e o mundo teórico-conceptual. E eu acho que nesta área em particular, essa é uma divisão insustentável para o futuro. Ou seja, nós precisamos mesmo criar também, para além, obviamente, de começar no ciclo básico e preparatório, digamos, a preparar, isto é, digamos, algo que tem mais a ver com a dinâmica geral do digital e a questão da proteção de dados e por aí fora, mas eu também penso que são necessárias, que é necessário um certo reposicionamento crítico das ciências da comunicação. Ou seja, se nós olharmos, fizemos um levantamento sistemático, se quisermos, da oferta curricular do que são ainda hoje as licenciaturas em comunicação, eu aposto convosco que 90% e mais de 90% não tem nenhuma unidade curricular nesta área, não é? E, portanto, nós o que devemos perguntar é, na formação fundamental em comunicação, quando a esfera da comunicação está totalmente em transformação, é sustentável continuarmos a não ter cadeiras, unidades curriculares que preparem criticamente os estudantes para estas áreas? Eu penso que não, e portanto isso obviamente mais orientando aqui para os alunos universitários, mas obviamente subscrevendo que esta literacia digital e depois esta, se quisermos, subliteracia algorítmica, é necessário que seja desenvolvida não apenas de uma perspectiva de comunicação, mas de uma perspectiva cívica, porque, como dizia, estes sistemas são muito mais amplos do que a prática jornalística e, portanto, estão já aí no dia-a-dia. Co teu permiso, non nos podería unha coisa. Nós fixemos esa pescuda sobre a oferta na España fai un par de anos e prácticamente non había nada, ganabas a aposta. Prácticamente sobre inteligencia artificial había algo en formación en máster, moi pouco, pero en formación de grau non había nada.
Sim, eu posso também secundar, porque eu próprio, não, ou seja, não a fiz de uma lógica nacional em Portugal, mas fiz um bocadinho na perspectiva de precisamente constituir uma unidade curricular na Universidade Nova de Lisboa e pesquisei, não especificamente sobre na área do jornalismo, mas unidades curriculares de oferta no contexto europeu que aliem a visão, digamos, tecnológica com uma visão humanista e das ciências sociais. E eu posso dizer que talvez existam 7 ou 8 unidades curriculares, que não foi uma revisão sistemática, não é ir base de dados a base de dados, mas andei a ver nas principais universidades europeias e há ainda, de facto, uma grande separação. E depois aí, obviamente, isto também se reflete na investigação que é feita e na própria concepção e desenvolvimento destes sistemas, porque obviamente aquilo que eu hoje chamar, digamos, a ética por design, não é? Ou seja, a questão de nós compormos sistemas informáticos que digamos, que sejam informados pela ética. Bom, mas isso é preciso que haja essa preocupação e esse cuidado antes de comercializar ou disponibilizar esses sistemas e, portanto, eu penso que é mesmo necessário e eu até diria mais, digamos, se não corremos o risco de criar aqui um certo desfazamento, que eu, apesar de tudo, já noto nos meus alunos mais novos, que é entre a prática mediática deles e as salas de aula. Ou seja, o que é que nós nas universidades estamos a ensinar e estamos a contribuir. Portanto, é de facto importante que as universidades se posicionem também criticamente, rapidamente nesta área. Só auxiliando um pouquinho nesse debate também, uma coisa que me parece bastante importante e que não é muitas vezes levado em conta nas universidades, e aí eu falo isso a partir da visão que eu tenho do ensino universitário brasileiro, né? Em geral, o que se tem é um auxílio, uma busca pelo conhecimento técnico muito grande, né? Esse conhecimento, mas sem realmente uma análise crítica sobre aquilo que é feito. Então, muitas vezes, olhando também, né, as universidades e as grades curriculares brasileiras, o que se percebe é isso, assim, é que tem muita... Eu penso que as universidades brasileiras têm evoluído, no caso, principalmente, né, de trabalhar com novas tecnologias e de trabalhar um pouco também já com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo que elas evoluem nesse sentido, elas fazem isso de uma forma muito técnica e sem considerar a questão da cidadania. Por isso eu acho muito importante essa pergunta da Ana Kátia, porque muitas vezes a gente acha que a gente está preparando as pessoas realmente para aquilo que elas querem, né? E aprender, mas ao invés disso, realmente elas não têm a capacidade de fazer uma análise realmente crítica e verificar o que aquilo ali vai realmente ser útil para quem vai utilizar essa tecnologia, para quem vai utilizar essa técnica, né? Então, é uma coisa bastante complexa, assim. Muito bem. Gostava de acrescentar só um detalhe, eu sei que já estamos muito para além da hora, mas relativamente a isto da literacia mediática e tudo mais, nós falamos muito de universidades, mas talvez seja importante começar a pensar que os alunos das universidades chegam-nos de algum lado. Ou seja, o sistema universitário europeu, o sistema universitário espanhol, português, tudo isso, mas os alunos chegam-nos de algum lado e talvez a literacia tenha que ser mediática e muito antes de eles chegarem às universidades, porque essa relação com o chat GPT, com a relação com a inteligência artificial, a percepção com que eles têm desses conteúdos, da formação desses conteúdos, da relação desses conteúdos com o seu cotidiano e com aquilo que é verdade, ou não, aquilo que é efetivamente informação, aquilo que se constrói a agenda mediática e como é que se constrói essa agenda, deveria ser pensado muito antes de eles serem só alunos universitários. E o professor Miquel falou da regulamentação, o Paulo também falou disso, a relação com a ética, com os dados, com o facto das máquinas aprenderem, do facto, independentemente dos quadros regulatórios que o professor Paulo falou, de estarem já a tentar ser construídos, talvez se esteja a pensar de uma forma muito macro, em vez de se pensar na relação direta com
o início da construção do comportamento, que é as escolas secundárias, as escolas básicas, até as escolas primárias, porque não? Porque eles desde sempre muito novos têm esse acesso às tecnologias e a informação não lhes vem dos sítios certos. Se calhar, por um lado, era preciso que a informação informativa fosse mais, a informação jornalística fosse mais apelativa às novas gerações e à forma como as novas gerações leem a informação e os conteúdos jornalísticos, e por outro era preciso traduzir essa necessidade de ação, de funcionalidade, de in loco, trabalhar os conteúdos e as estruturas a partir, e a educação, a relação do raciocínio e do pensamento e da relação com o conhecimento que se adquire a partir desses conteúdos desde muito antes. E se calhar também é um desafio à investigação perceber como é que essa relação está a ser feita com as gerações que são anteriores àquelas dos universitários. Então, deixo aberto ainda, não sei se o professor Paulo, se o professor Miguel Inês gostariam de falar mais alguma coisa, alguma colocação final? Não? Nada em particular, eu, digamos, só secundar muito o que foi aqui dito e agradecer e, digamos, dar os parabéns pela iniciativa, porque é precisamente, digamos, este tipo de fóruns que nós precisamos para começarmos em conjunto a articular novas soluções. E, portanto, penso que aqui poderá ter ficado alguma semente para outras. Com certeza, obrigada. Obrigada a nós. Obrigado eu tamén e gracias pela conversa, que sempre é enriquecedor e necesario, como digo. Okay. Obrigada a nós, muito obrigada. Saludos ao professor Miguel. Saludos. Saludos. Muito bem, nós agradecemos muito a participação de vocês e a gente quer deixar claro que não vai parar por aqui a nossa ideia de aula aberta. Na verdade, esse vai ser um ciclo sobre responsabilidade social dos mídias que nós queremos fazer. Ainda não temos a próxima aula aberta marcada, mas a princípio ela vai ser sobre a responsabilidade social do jornalismo na era digital, literacia, educação e sociedade. Nós pretendemos fazer essa aula aberta já no início do próximo semestre letivo, e para o próximo ano, especificamente, a gente vai trabalhar um pouquinho algumas outras coisas a respeito ainda de ética e outras questões dentro dessa ótica da responsabilidade social. A intenção é realmente a gente ter um conteúdo para mostrar para os nossos alunos e para nós podermos debater a respeito desse assunto, que é um assunto que muitas vezes fica deixado de lado, né? Nós falamos muito sobre a prática jornalística, deontologia, a gente fala sobre a ética, mas a gente não fala sobre a responsabilidade, às vezes, social dos mídias, particularmente daquelas temáticas de como agir melhor em determinadas situações, né? A gente teve agora há pouco o nosso workshop de jornalismo de guerra, onde a gente viu que existem temáticas que ficam realmente abertas, porque não existe uma lacuna dentro de determinados assuntos que as pessoas não falam, porque realmente aquilo não está na agenda, aquilo não faz parte do dia a dia dos jornalistas, dos comunicadores. Então, vai tocar um pouquinho nesses assuntos e nesses temas que realmente podem enriquecer esses conteúdos que a gente vê na universidade ou no nosso trabalho do dia a dia como jornalistas. Nós gostaríamos muito, então, de agradecer a todos. Esse material vai ficar gravado no YouTube e, com certeza, em breve a gente vai nos ver. Nós nos veremos novamente direto aqui da UFP, da Espanha, de Lisboa, do Brasil, onde nós temos algumas pessoas também assistindo nesse momento, e seja de onde for. Isso. Obrigada. Muito obrigada e boa Obrigada tarde. a todos. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada.